Bem, boa noite a todos. Estaremos dando continuidade ao nosso curso de Direito Médico. E hoje, nossa palestrante que iniciará é a professora Marta Prioli. Ela é sócia fundadora do escritório Prioli Advogados, membro da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB de São Paulo, formada pela Universidade Metodista de Piracicaba, pós-graduada em Direito Médico, Hospitalar e Odontológico pela Escola Paulista de Direito, com diversos cursos de aperfeiçoamento, tais como curso de Compliance na área de saúde, pela Legal Ethics Compliance, Publicidade Médica, Documentos Médicos e Novo Código de Ética Médica, pelo Instituto Jurídico Biomedes, e Direito das Sucessões e Planejamento Sucessório pela Fundação Arcadas de Apoio à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, é com muito prazer que eu convido a professora Marta Prioli para iniciar nossa segunda noite do nosso curso de Direito Médico, e hoje o tema da aula é telemedicina. E professora Marta, fica à vontade. Obrigada, doutor Faez. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, por mais esse debate, essa conversa sobre telemedicina, que é um assunto que interessa tanto, né, a todo mundo, e é sempre um prazer enorme estar aqui. Essa parceria com o IBORL é muito importante para a gente agradece muito, é uma honra. Muito obrigada. Vamos lá, então. Vamos começar então a passar aqui os slides. Eu vou passar para vocês. Tentei até fazer de uma forma mais interativa os slides, porque a gente sabe que essa apresentação online ela requer um pouco mais de interatividade para ficar um pouco mais interessante, né? Vamos lá, ver se eu consigo aqui compartilhar a tela com vocês. Foi? Foi sim, Marta. Ah, ótimo, muito bom. Então vamos lá. Bom, a telemedicina é um assunto que, como eu disse, ele traz muitas questões, principalmente nesse momento que a gente está passando. Mas se a gente for pensar em telemedicina de uma forma mais ampla e histórica, será que a telemedicina ela está com a gente agora, nesse momento? Ou mesmo há 20 anos atrás, há quase 20 anos atrás, com as resoluções do Conselho Federal de Medicina? Então, na verdade, a gente pensa que, a gente entende que na verdade, não, que isso não é, que, só um minuto, que eu estou na frente do meu slide. Um minuto, por favor. Deixa eu colocar eu aqui embaixo. Muito bem, desculpa. Então, a telemedicina é algo atual? Não, não é. A telemedicina não é algo atual. A telemedicina, ela surgiu numa situação extrema, não diferente, muito diferente dessa que a gente está vivendo, em outro contexto, mas também de uma situação de urgência e emergência muito grande. Ela começou a dar indícios de vida na Primeira Guerra Mundial. Nós estamos falando aí de mais de 100 anos, com o uso do telégrafo, do telefone e do rádio. Então, os soldados nas batalhas, no fronte ali, se comunicavam com os médicos de alguma forma aí para que pudesse salvar mais vidas naquele momento. E quando que houve a consolidação do conceito de telemedicina? Ainda não como a gente entende hoje, mas já nos moldes mais parecidos. Foi em 1960, né, com essa consolidação com a ligação, a correlação do som com a imagem. Então, aí a gente já tinha condições de imagens, ou seja, ampliou-se o conceito. Então, ela foi se aproximando mais do que a gente entende por telemedicina nos dias atuais. E com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, o que foi acontecendo foi uma necessidade muito maior de regulamentar tudo isso, né? A regulamentação da telemedicina. Isso foi muito importante
né, para que houvesse um consenso do que é conceituação, as questões éticas, legais, enfim, como seria feito, né? E aí, então, a gente aqui traz isso. A gente traz aqui uma cronologia da telemedicina. Eu trouxe aqui, inclusive, eu vou passar para vocês quais são todas as regulamentações em telemedicina e, posteriormente, eu vou mencionando mais detalhadamente essas resoluções, a lei, enfim. Mas eu queria trazer esse panorama, porque através desse gráfico a gente consegue entender como, qual foi o andamento na história da telemedicina. Então, assim, o conceito de telemedicina, como a gente entende hoje, né, não foi aquele da Primeira Guerra Mundial, como eu falei, aquilo era apenas assim um indício do que viria a ser a telemedicina, né? Começou ali alguma coisa, um engatinhar, né? Agora, a telemedicina no conceito atual, ela veio com a Declaração de Tel Aviv, né, na 51ª Assembleia, e aí isso foi a nível mundial, então ela conceituou, ela definiu, ela trouxe algumas normas a nível mundial. Depois, no Brasil, a resolução 1643/2002, ela trouxe definição de telemedicina para a gente, né, para nós aqui, explicando também alguns parâmetros, algumas questões. Mas vejam, isso é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a gente não está falando de lei, né? Então, são coisas diferentes. Posteriormente a isso, veio a resolução 2217/2018, que é o Código de Ética Médica, o atual, e aqui ele traz, no parágrafo 1º do artigo 37, ele traz uma menção realmente à telemedicina, e ele diz que o Conselho Federal de Medicina que regulamentará tudo que está relacionado à telemedicina. O que acontece é que o código antigo, o Código de Ética Médica antigo, ele já trazia o atendimento à distância. Ele falava que era possível, sim, o atendimento à distância, nos casos de urgência e de emergência, e após sanada o impedimento, o que se impedia o exame completo, o ato médico completo, com o exame do paciente, exatamente, que então assim seria feito, mas que era possível sim fazer-se um atendimento de urgência e emergência à distância, enfim, pelas razões que se encontram ali de urgência e emergência, obviamente. Tá? O ofício, então, 1756/2020, foi um ofício do Conselho Federal de Medicina destinado ao Ministério da Saúde, e esse ofício, ele trouxe uma série de definições que a gente vai ver também mais para frente. Opa. E aí, posteriormente a isso, veio a portaria 467/2020 do Ministério da Saúde, regulamentando o uso da telemedicina no momento, né, nos casos não, mas no momento da pandemia do Covid-19. Houve, então, um projeto de lei, isso tramitando tudo muito próximo, pessoal, vocês imaginem que, assim, com a pandemia, houve uma série de situações de emergência e urgência de uma hora para outra. E vocês percebem que a última resolução que a gente tinha falando de telemedicina era de 2020. Então, aí a partir desse ofício do Conselho Federal de Medicina, que voltou-se a falar mesmo no assunto. E aí, posteriormente a esse projeto de lei, finalmente a Lei 13.989/2020, que regulamenta por lei o uso da telemedicina. Aqui eu acho que vale a pena eu colocar um pouco a respeito da hierarquia das leis. Isso é importante a gente entender, porque a gente pensa o seguinte, poxa, a lei, inclusive, ela é muito curta, a gente vai ver mais para frente. E o que não está na lei, então, o que era resolução, o que era portaria, revogou, está revogado, não funciona mais, não vale? Como é que funciona isso? O que a gente tem de maior em direito sempre vai ser a lei. Depois da lei, numa pirâmide, aí você tem uma série de outras normas. Normas, regulamentos, portarias, ofícios, resoluções. Então, tudo isso sempre vai ser abaixo da lei. Então, a gente não tinha uma lei que regulamentava a telemedicina. E hoje a gente já tem. Desculpa. E aí, o que acontece?
com a evolução da telemedicina no mundo, a gente falando lá de Tel Aviv, voltando um pouco, depois desse cronograma, eu acho importante a gente detalhar um pouco mais dessas normas para a gente entender como é que está a telemedicina agora. A evolução da telemedicina no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Então, assim, aqui no Brasil, a gente falando hoje, em 2020, de telemedicina, ainda a gente está muito atrás de países mais desenvolvidos, que a telemedicina ela já acontece há muito tempo e de forma muito regulamentada, muito ordenada e muito tecnológica. Então, no Brasil, o conceito ele realmente veio com essa resolução, né, como eu já havia falado, resolução 643 de 2002, desculpa. E aí trouxe um problema ético. Qual seria o problema? É que para que haja o ato médico completo, é necessário que haja o exame físico do paciente. E obviamente que pela telemedicina isso não é possível. Então, não sendo possível o exame físico do paciente, o que acontece é que não há o ato médico completo. Entretanto, ela como que eu posso dizer, indispensável, principalmente para momentos como esse que a gente está passando. Então, muita coisa está sendo considerada por conta da pandemia do Covid-19. Daí nós chegamos a essa situação em que a urgência da telemedicina, ela acontece. É indiscutível essa questão. O que precisa, sim, é uma regulamentação cada vez mais adequada. Obviamente que o isolamento social e os protocolos sanitários foram um dos principais motivos que a telemedicina veio de forma emergencial e urgente para esse momento. Por quê? Porque os pacientes precisavam dos atendimentos, tanto para aqueles que tinham Covid-19, quanto as outras doenças, né? Obviamente, vocês sabem muito melhor que a gente que as doenças todas continuam, não é porque existe uma outra doença em curso que as demais não existirão mais, né? Isso não é verdade. Então, o atendimento como um todo, ele foi para a telemedicina, né, de uma certa forma. Então, esse ofício do Conselho Federal de Medicina, 1756/20, ele veio com o objetivo, nas considerações dele, ele trouxe o objetivo de resguardar a saúde dos médicos e dos pacientes. Então assim, considerando que precisamos resguardar a saúde dos médicos e dos pacientes, nós precisamos, então, restabelecer, implementar cada vez mais a telemedicina. E aí eles trouxeram alguns termos, algumas modalidades de telemedicina. E eu trouxe aqui para vocês as definições. Então, eles definiram o que é teleorientação, para que os médicos possam realizar à distância a orientação e o encaminhamento de pacientes em isolamento. Então, essa é a definição de teleorientação. A definição de telemonitoramento, ato realizado sobre orientação e supervisão médica para monitoramento ou vigência à distância de parâmetros de saúde e ou doença. E teleinterconsulta, exclusivamente para troca... Só um minuto, eu preciso me tirar da frente aqui, senão eu não consigo ver com vocês. Exclusivamente para a troca de informações e opiniões entre médicos para auxílio diagnóstico ou terapêutico. E aí a portaria do Ministério da Saúde, a 467/2020, ela trouxe uma série de diretrizes a respeito da telemedicina. Então, falando como tem que ser uma série de assuntos que a gente vai abordar aqui. Ela foi definindo, ela foi colocando, estabelecendo parâmetros, então ela é de suma importância. Ela regula as questões da telemedicina em caráter excepcional as ações de telemedicina, ou seja, ela está acontecendo agora dessa forma por conta dessa situação. Então, isso é importante ficar bem claro. E aí a gente pensa na teleconsulta, né? O artigo 2º dessa portaria, ele fala, né, do atendimento pré-clínico, de suporte de assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico. Então, nesse artigo 2º, consta aí a consulta feita por telemedicina.
Isso está na portaria que eu mencionei anteriormente. Nessa aqui, no caso. Ok? E o que mais trouxe nessa portaria? Ela trouxe os princípios da bioética. Isso também vem ali nos próprios artigos. Ele fala da não maleficência, da beneficência e da autonomia. Então, a gente percebe que houve já ali uma série de cuidados importantes para que haja a implementação e isso seja benéfico tanto para o médico quanto para o paciente. E aí, mais uma coisa aqui que eu não falei anteriormente é o seguinte: quando eu falo de hierarquia das leis, é o seguinte: o fato da lei ter trazido poucos artigos e a portaria ter trazido muito mais questões envolvendo telemedicina, quando uma lei é posterior a uma norma menor e que ela não revoga expressamente essa norma menor, ou então que ela não contradiz em nada os seus termos, o que existia anteriormente continua existindo, entenderam? Então, assim, a lei, ela vem ali trazendo alguns artigos. Essa lei da telemedicina, ela é breve, ela é uma lei curta, são poucos artigos. Então, se a portaria trouxe mais elementos de orientação do que a própria lei, e a lei não contradiz o que está escrito na portaria, nem expressa, né, de forma, fica revogada a portaria tal. Ela não trouxe isso. E assim, o que traz nos seus artigos não contradiz o que está escrito na portaria, então ela continua valendo. Então, isso também é importante. Essa portaria, ela traz a respeito do prontuário médico. Ele é obrigatório na telemedicina? Sim, com certeza. Então, o atendimento por telemedicina, ele tem que ser feito com prontuário médico. Seja o prontuário físico, seja o prontuário eletrônico, ele tem que estar sendo feito sempre. Lembrando que o prontuário é do paciente, a guarda é do médico, e é um documento extremamente importante tanto para paciente quanto para médico. O que deve conter no prontuário médico? Os dados clínicos necessários para a boa condução dos casos, sendo preenchido em cada contato com o paciente, sempre. Que haja, então, escrito ali a data, a hora e a plataforma utilizada. Precisa estar escrito no prontuário qual é a plataforma que está sendo utilizada naquela consulta, ok? O número do CRM e o estado daquele CRM. O médico pode emitir atestados médicos e receitas médicas através da telemedicina? Sim. A portaria 467/2020, no artigo 5º, ela traz exatamente isso, que pode sim fazer atestados e receitas através da telemedicina. Quais são os requisitos para a emissão de receitas médicas por telemedicina? O uso da assinatura eletrônica com certificação ICP Brasil, que é Infraestruturas de Chaves Públicas Brasileiras, né? A identificação do médico com o CRM, a identificação e dados do paciente, o registro de data e hora e a duração do atestado. E de quem que é a responsabilidade pela escolha dessa plataforma? A responsabilidade é do médico. Ele é o responsável pela escolha da plataforma. Essa plataforma ela tem que estar certificada pelo ICP Brasil, com aquelas certificações, com níveis de segurança, a responsabilidade é seguindo as questões de LGPD, todas essas questões, a responsabilidade é o médico que tem que verificar isso juntamente com o fornecedor desses recursos técnicos que, enfim, está sendo oferecido a ele. O Conselho Federal de Medicina, no próprio site, ele traz a cédula de identidade de médico, que é o CRM digital. Ele não é obrigatório, ele contém criptografia e certificação digital, os dados cadastrais são de acordo com o ICP Brasil, deve ser solicitado pelo Conselho Regional de Medicina. E quais são os benefícios do CRM digital? Realizar prescrições médicas, acessar sistemas eletrônicos de prontuário, atender à distância, emitir atestados e receitas médicas. Esses são os benefícios desse CRM digital. Bom,
Considerando tudo que nós falamos até agora, o que veio depois dessa portaria? Ainda pensando na cronologia da telemedicina que eu havia colocado lá atrás. Então, houve o projeto de lei 696/2020, que já trazia, então, aí, que culminou na lei 13.989 de 2020, que regulamenta o uso da telemedicina. Então, nós temos essa lei. Se a gente falar em lei, então, qual é a principal norma hoje em dia? É a lei 13.989/2020. E aí, nessa lei, fala o quê? Menciona o quê? Menciona o termo de consentimento, que ele é obrigatório na realização da telemedicina, que eu estou fazendo uma questão e, obviamente, eu já estou afirmando que sim, que é obrigatório. É importante dizer aqui o seguinte, pessoal, o termo de consentimento, isso não é o termo de consentimento que nós estamos falando livre esclarecido, não é o termo de consentimento livre esclarecido, tá? Aquele termo de consentimento que vocês fazem com relação aos procedimentos médicos, enfim, a todas aquelas situações que que é necessário esse consentimento, isso continua valendo, né? Esse aqui é a mais, é algo a mais. Ele é feito antes do começo da consulta em telemedicina. Nós aqui recomendamos que ele seja feito por escrito, tá? E assinado pelo paciente. Então, que isso fique constando do prontuário do paciente, isso tem que ficar dentro do prontuário, porque isso faz parte da documentação médica desse paciente, ok? E aqui nesse termo de consentimento tem que ficar claro para o paciente que aquele atendimento por telemedicina, ele está sendo feito naqueles moldes e daquela forma em razão de uma pandemia, de uma crise de Covid-19, e que perguntando, inclusive, para o paciente se ele aceita aquela modalidade, se ele está à vontade naquela modalidade, porque para que aconteça a telemedicina, é importante que médico e paciente estejam em acordo, estejam querendo fazer aquele ato através da telemedicina. A gente sabe, né, obviamente, que a telemedicina é essa situação de sempre um de cada lado, né, através de uma tecnologia acontece a consulta médica. A gente fala em telemedicina para os atos médicos. Então, a telemedicina ela é destinada aos médicos. Quando a gente fala dos outros profissionais da saúde, a gente vai pensar, podem também fazer atendimento à distância? De acordo com cada conselho federal, a gente tem que verificar como isso está agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a telesaúde é o que regulamenta, então, as outras questões, as outras profissões de outras áreas da saúde. Então, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonos, então, nutricionistas, todos os demais profissionais da saúde têm as suas regulamentações próprias, definindo como deve ser feito o atendimento à distância, se for o caso, ok? Então, o que nós estamos falando aqui cabe à medicina, a telemedicina, que é ato médico. Isso também é importante ficar bem claro. Tudo que se aplica à consulta presencial, se aplica à consulta por telemedicina. Então, não é porque está sendo feito um atendimento à distância, muito pelo contrário, né? É preciso que haja muita empatia na telemedicina para que o paciente se sinta acolhido, até porque ele não está tendo contato físico com o médico, ele está limitado ali a uma caixinha quadradinha de computador, de celular, enfim. Então, isso também tem que ser bem levado em consideração. Com relação aos honorários médicos, então, isso consta da própria lei. A lei traz a possibilidade, né? E aí eu acho muito justo que os médicos recebam normalmente pelas consultas feitas por telemedicina, porque ali está acontecendo o ato médico, sim, o paciente está ciente daquela situação, o médico também, e isso está na lei. O que a lei fala somente, obviamente, é que com relação ao SUS, que isso não deve ser cobrado, claro, mas em casos particulares é muito correto se cobrar pelos honorários médicos. Entretanto, eles devem ser feitos antes do atendimento. Então, isso tem que ser combinado com o paciente antes do atendimento médico, tá? Isso é importante também. O Conselho Federal de Medicina irá regulamentar as novas regras para a telemedicina.
quando acabar a crise do Covid-19. Bom, aqui, inclusive, a lei ela trouxe, no primeiro momento, um veto, ela trouxe 2, na verdade, e um dos vetos era com relação às receitas receitas médicas e atestados, falava a respeito do que poderia ser digitalizado, eletrônico, enfim, tinha uma série de questões relacionadas a isso, e dizia que não podia ser feito daquela forma. E o outro veto era com relação a quem iria regulamentar a telemedicina, tá? Então, esse veto caiu. Então, hoje, porque assim, a sugestão na lei, a lei veio no artigo 7º, dizendo que quem iria regulamentar a telemedicina era o Conselho Federal de Medicina. Aí isso foi vetado. Então, posteriormente, caiu o veto. Então, hoje, essa questões das receitas e do atestado da forma que eu coloquei, e com relação à telemedicina, a parte de regulamentações dela, depois de que acabar o Covid, depois que terminar o estado de calamidade pública que a gente está, depois que, sim, enfim, se Deus quiser, o quanto antes acabar todo esse transtorno que a gente está passando, a telemedicina ela tem que ser regulamentada para o futuro, ela tem que ser regulamentada em condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, né? Então, quem fará isso será o Conselho Federal de Medicina. Na minha opinião, mais do que certo e mais do que justo, porque quem entende de medicina são os médicos, isso é óbvio. Então, não tem como a gente querer que outras pessoas aí regulamentem uma situação, um ato tão importante quanto a telemedicina e tão delicado ao mesmo tempo. Então, é muito importante que seja feito aí por quem sabe do assunto, por quem entende do assunto e que vive aquilo, né? Então, nada mais justo que sejam os médicos a dizerem como tem que ser feita. Então, até considerando isso que eu acabei de dizer, a telemedicina ela pode ser utilizada em qualquer caso médico. Quem vai dizer isso é o médico. É o médico que assiste o paciente. É o médico que assiste o paciente. Então, ele que vai definir em qual situação ele se sente à vontade, porque ele entende que aquilo é seguro, é eficaz, é certo para aquele paciente. Porque a responsabilidade do atendimento do paciente é do próprio médico. Então, ele que tem que definir se por telemedicina ele consegue fazer esse atendimento ou não. Então, a responsabilidade é toda dele. A primeira consulta, ela pode ser feita por telemedicina? Nessas condições que nós estamos agora, veja, nessas condições que nós estamos agora, sim. Por quê? Em razão de todas as normas, a portaria, o ofício do Conselho Federal de Medicina, principalmente a portaria que trouxe isso, e a própria lei que regulamenta o uso da telemedicina, a lei não vetou, ela não disse, olha, não pode primeira consulta. Para começo de conversa, existe essa questão, a lei não vetou. Um outro ponto, a telemedicina foi implementada da forma que foi nesse momento, justamente para assegurar a saúde do médico e do paciente. Veja, ainda que a pessoa não tenha sintomas de Covid-19 e ela não queira ir até o consultório médico ou até o hospital, e principalmente naqueles momentos de mais agudos, isso era super recomendado que não fossem realmente. Como é que seria feito esse atendimento de uma pessoa cardíaca, de uma pessoa com, enfim, um endócrino, precisando atender ali um diabético, enfim, situações tão às vezes que, de repente, o médico não precisaria estar vendo esse paciente. E quando é que o médico vai avaliar se ele precisa realmente ver o paciente? Se ele faz o atendimento por telemedicina, e a partir daquilo que o paciente relata a ele, do que está acontecendo, o médico, então, ele vai dizer o seguinte, olha, ok, eu consigo atender por telemedicina e do que você me trouxe está tudo certo. Não, não é isso. O paciente está numa situação grave ou está numa situação que precisa olhar, no caso dos otorrinos, precisa analisar, ver a garganta, ver o ouvido, precisa disso. E, obviamente, não vai ser feito por telemedicina. Precisa desse atendimento presencial. Hoje, as pessoas estão voltando mais aos seus médicos, né? Tem acontecido mais. Os hospitais, inclusive, estão mais cheios de outras doenças, pelo menos é o que a gente ouve falar pelas mídias, enfim. Mas a gente, assim, voltando aqui, a gente entende que a telemedicina pode sim ser por primeira consulta. E
Quais são as responsabilidades do médico no atendimento por telemedicina? As mesmas responsabilidades que ele tem no atendimento presencial. É por essa razão, eu e a doutora Vânia, a gente sempre fala isso. O atendimento por telemedicina, ele tem que ser ainda mais cauteloso, ainda mais prudente, ainda mais minucioso, porque a responsabilidade dele é a mesma. Se ele passou levemente por uma situação que precisava ser mais explorada e não fez, e isso der algum problema, ele vai ser responsabilizado por isso, sim. Então, é muito importante, e justamente por isso que a gente sustenta aquela ação dos honorários. A gente entende que os honorários médicos devem ser, sim, não com diminuição de valores nem nada, deve ser o mesmo valor que ele cobraria presencialmente, porque ele está ali exercendo a medicina, ele está ali colocando o serviço dele à disposição daquela pessoa, ele está prestando o serviço. Então, isso é também importante. E aí, a gente chega aqui a situação de dizer que a história ela é cíclica, né? Se a gente for pensar na telemedicina, quando ela começou lá na Primeira Guerra Mundial, dando indícios de vida, e aí foi a sua evolução na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, depois em Tel Aviv em 99, e agora a gente está aqui com toda essa situação. Quando a gente pensa na telemedicina na Primeira Guerra, que era uma situação extrema, eu sinto que nesse momento que nós estamos não foi muito diferente, principalmente quando ela foi implementada aqui em 2020, logo no começo da pandemia, que vieram então essas portarias, esses ofícios, o projeto de lei, a lei, enfim. Então a história realmente é cíclica, né? A gente novamente está passando por uma situação de extrema urgência, aí uma situação de calamidade, e aí a telemedicina veio novamente à tona, com todo o seu potencial. E a telemedicina, ela vai parar por aqui? Não, não vai parar por aqui. A telemedicina, ela continuará evoluindo, assim como a medicina. Daqui para frente, a gente entende que cada vez com mais normas, porque precisa regulamentar. E, assim, precisa regulamentar direito. Porque a lei, o que a gente fala em direito, qualquer brecha, qualquer colocação que dê uma duplicidade de entendimento, isso traz muito prejuízo. Então, é muito importante que ela seja muito bem regulamentada, que seja simples, que seja direta, que seja clara, né? Isso a gente espera aí nos próximos capítulos, a gente espera que realmente venha uma normatização cada vez mais estreita, né, para que não haja dúvidas, para que não haja duplos entendimentos, enfim, e que traga tranquilidade para as pessoas, para os profissionais exercerem a telemedicina e para os pacientes se utilizarem da telemedicina. Isso é fundamental. A telemedicina, hoje, se a gente for pensar, ela tem, assim, atingido lugares muito interessantes. A gente pensa, por exemplo, em cuidados paliativos, telemedicina tem sido usada em cuidados paliativos. Quando a gente poderia imaginar isso? E aí, de repente, vai pensar, puxa, mas isso não geraria uma estranheza, não traria uma frieza ao contato do médico do paciente? E os estudos dizem que não. Os estudos dizem que a telemedicina ela tem aproximado as pessoas, tem aproximado o paciente do médico. Essa aproximação do paciente com o médico, ela é fundamental. É fundamental para que haja um bom atendimento, para que haja empatia, para que o paciente se sinta acolhido pelo médico. E a gente sempre defende muito isso, que a melhor medicina é aquela feita com muito amor e carinho, no sentido do paciente realmente sentir esse acolhimento do médico. Isso é fundamental. É claro que a técnica que o médico tem, ela deve ser empregada sempre, e a gente sabe que os médicos sempre estão muito empenhados em cada vez estar melhores, se atualizando e tudo mais. Isso é fundamental. Mas que haja uma empatia, uma humanização da medicina, isso é muito importante. E do ponto de vista de direito médico, isso é fundamental,
porque o que mais impede de processos acontecerem, o que mais impede de não haver aí um conflito entre médico e paciente é justamente essa empatia, esse acolhimento. Então, a gente sempre defende isso porque a gente acredita muito nisso. É isso a apresentação de hoje. Eu agradeço a todos. E aí, então, estamos agora aí... Já parei de compartilhar minha tela? Parou. Ah, ok. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que o conteúdo tenha sido útil, né, e prático para vocês, porque é importante que seja muito prático, né? A gente quer trazer aqui uma fala de teórica, mas que tenha a prática aí andando de mão dada. Foi excelente, professora Marta. Eu estou tentando voltar com o meu vídeo, não sei por que meu vídeo não volta. Mas nossa, foi muito didático, uma excelente palestra. Tenho certeza que todos gostaram. E está aqui, ó, o Dr. Marcelo Campelo dizendo excelente. E agora a gente vai seguir adiante, então, com a professora Vânia Rosa Moraes. Professora Vânia Rosa Moraes é advogada, especialista em Direito Médico pela Escola Paulista de Direito, associada do Prioli Advogados, com experiência e atuação jurídica para sociedades de especialidade médica, clínicas, consultórios, com ênfase na defesa profissional médica, relações contratuais e pareceres. Idealizadora e responsável pelo blog Direito Médico e Associativo. Para quem tiver oportunidade, eu vou colocar aqui o website da professora Vânia, Direito Médico e Associativo.blogspot.com. Está aqui no nosso chat, tá? O endereço, quem tiver interesse de aprender mais. E mais gente parabenizando a professora Marta, a Bárbara Rosa, Rafael Santana. Então, meus parabéns, a aula foi realmente excelente, Marta. E, Obrigada. professora Vânia, estamos contigo. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, doutor Faes, por mais essa oportunidade. Nós temos aí longos desafios nos próximos meses, nós vamos trazer importantes temas. Eu não tenho apresentação hoje, eu vou ser bem rápida, porque eu gostaria de interagir, eu gostaria que todos participassem, eu acho que fica mais produtivo. Então, a doutora Marta, ela trouxe para nós esse importante histórico, essa evolução da medicina, para que a gente pudesse chegar até o momento atual, em que tem a eticidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, reconhecendo a telemedicina como um importante instrumento para adequada e contínua assistência à saúde nesse momento em que a pandemia nos apresenta. É importante destacar que a telemedicina é um instrumento extremamente importante do exercício da medicina e, portanto, ela não pode ser banalizada. A gente tem observado propagandas de telemedicina em que as pessoas passaram a comercializar como se fosse um pacote, trazendo alguns produtos e oferecendo a telemedicina como um brinde. Então, isso é inaceitável. A telemedicina é um atendimento médico, ela não pode ser oferecida dentro de um pacote, de um combo, como um brinde, né? Então, nesse aspecto, ela não pode ser banalizada de forma alguma, e certamente os conselhos regional e federal de medicina já devem estar tomando providências nesse sentido para que realmente as pessoas deem o valor e respeitem a norma que regulamenta a telemedicina. Nesse conceito e na base legal que a doutora Marta trouxe, nós podemos observar que em nenhum momento, tanto o ofício do CFM, a lei, as portarias, revogaram
o Código de Ética Médica ou qualquer outra resolução do Conselho Federal de Medicina. Por que é importante destacar? Porque todos os deveres dos médicos continuam vigentes. Então, na prestação do atendimento por telemedicina, deve-se continuar observando todos aqueles deveres inerentes ao exercício profissional, porque denúncias podem acontecer, né? E um paciente insatisfeito, ele vai promover uma denúncia no Conselho Regional de Medicina. E aqui cabe um parênteses, que é uma dúvida que a gente costuma receber. Será que um médico de um determinado estado, ele poderia, por telemedicina, atender um paciente de um estado diferente? Nós entendemos que sim, porque em tese, né, aqui entre aspas, o paciente, por telemedicina, estaria indo até o consultório onde o médico tem o seu estabelecimento. Então, ele poderia sim prestar. E nesse caso, se houver uma denúncia, o paciente terá que protocolar essa denúncia no CRM no qual o médico está inscrito. Então, é importante esse zelo com o atendimento por telemedicina, porque certamente, se tiver algum problema, o paciente vai promover uma denúncia no Conselho Regional de Medicina. Outra questão importante que se coloca como pergunta a nós é se o médico poderia fazer uma publicidade da telemedicina, né? Eu estou atendendo por telemedicina. Nós entendemos que sim, porém desde que respeite todos os limites da resolução 974, que fala da publicidade médica. Eu não posso tratar essa publicidade em divulgar que eu atendo por telemedicina para fazer uma autopromoção e um sensacionalismo. Pelo contrário, eu posso fazer uma publicidade informativa, de modo a dar ciência para os meus pacientes, para as pessoas que têm interesse em marcar uma consulta, que a partir do reconhecimento da eticidade da telemedicina, eu passei a atender por esse meio. Então, é possível que se faça a publicidade na telemedicina. Outro item super importante, que já havia previsão dentro do Código de Ética, das resoluções do Conselho Federal de Medicina, quanto à segurança dos dados, a importância de manter o sigilo da informação, a segurança das informações dentro do prontuário. Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz mais essa camada de proteção. Então, para a telemedicina também, a gente tem que ter esse olhar voltado para a proteção dos dados, por isso da importância da escolha de um sistema seguro, porque além daquelas determinações já previstas no Código de Ética, nas resoluções, agora a gente também tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Era essa minha fala hoje, bem rápida, para poder fazer um resumo do que a gente conversou até agora, porque realmente a gente gostaria que os senhores interagissem e trouxessem as dúvidas, as perguntas, para que pudessem ser esclarecidas. É isso, doutor Faez. Muito obrigado, Vânia. Eu acho que a gente podia abrir para os nossos espectadores que participaram, para a gente ver alguma dúvida que eles tenham. Eu sei que temos pessoas de vários lugares, por exemplo, a Sueli, eu sei que ela é do interior de Minas Gerais, ela é dona de um hospital. E eu fico pensando assim, você comentou muito bem sobre a banalização do atendimento, do teleatendimento em saúde. Assim, uma pergunta que eu te faço, professora Vânia, a gente vê os CEOs dessas grandes redes, recentemente o CEO da rede Droga Raia, Drogazil, anunciando com peito cheio, dizendo que eles vão fazer telemedicina e não vão ser nem com o médico do outro lado, vai ser com o farmacêutico ali, orientando o paciente, e talvez, em caso de alguma dúvida, o médico ajudaria o farmacêutico, inclusive, a fazer o exame. O farmacêutico faria o exame físico, se ele tiver qualquer dúvida, teria um médico à distância para resolver isso. Eu fico pensando assim, é impressão minha ou acho que o Conselho Federal de Medicina está demorando para agir? Eu acho que vocês, como advogadas, a pergunta que eu faço é, a gente tem base jurídica para impedir essa banalização? Porque a fiscalização da vigilância sanitária, do Conselho Federal de Medicina, até
bombeiros, tudo. Quando a gente vai inaugurar uma estrutura de atendimento em saúde, é tudo tão rigoroso, é tudo tão criterioso, e eu fico pensando, pode fazer o que eles planejam fazer? Redes de supermercado, redes de farmácias? Eu entendo que não. A lei hoje, ela deixa muito clara quem é o profissional habilitado para a prática do ato médico, né? De acordo com a própria lei do ato médico, que não foi revogada, é o médico. O farmacêutico é um importante profissional nessa assistência da saúde, né? Mas ele não tem competência e prerrogativa para a prática do ato médico. Então, neste momento, se farmácia adotarem essa conduta da prática de ato médico, eu entendo que não pode. Essa prática deve ser denunciada ao Ministério Público, ao Conselho Federal de Medicina, para que eles tomem devidas providências. É o Ministério Público que vai apurar esses fatos, o Conselho Federal, que é o órgão competente, que juntamente com o Ministério Público, pode unir forças, entrar com uma ação pública para poder impedir, justamente, como eu te disse, a banalização da telemedicina. Então, hoje, não pode, né? Diagnosticar, consultar, prescrever é prerrogativa do profissional médico. Eu entendo que a frente de combate tem que ser Ministério Público e Conselho Federal de Medicina. Não sei, né, doutora Marta quer completar alguma coisa? Perfeito, exatamente isso que eu diria. Ontem eu recebi em algum grupo, eu vou falar porque é público, né? Fizeram ali um acordo e eles estão oferecendo a telemedicina como se fosse um brinde. Você compra ali um determinado item, né, firma um contrato com essas duas empresas e você tem, de forma gratuita, telemedicina por 12 meses. Aí já tem um outro agravante, porque contar a partir de agora 12 meses, a gente não tem ainda essa previsão de tempo até quando a telemedicina estará autorizada nesses moldes que foram aprovados pelo Conselho Federal de Medicina. De repente, daqui 1, 2, 3 meses, acaba-se o efeito da pandemia, da calamidade pública, e a lei, o CFM, vai suspender esse caráter excepcional da telemedicina. O CFM já está trabalhando na nova regulamentação, inclusive, ele tem solicitado das sociedades especialidades a participação, porque a gente sabe que a melhor entidade para poder responder sobre a sua especialidade são as sociedades de especialidades, cada uma dentro da sua especialidade, sabe responder para o Conselho Federal de Medicina o que pode ou não ser feito por telemedicina. Então, as sociedades já estão participando. Certamente, aí no próximo ano, nós vamos voltar a falar da telemedicina, aí já diante de uma nova regulamentação. Então, doutor Faes, resumindo, eu entendo que a prática da telemedicina é por profissionais médicos, dentro de clínicas, consultórios, hospitais. Prática de telemedicina no âmbito, no meio farmacêutico, não é telemedicina. É contrário totalmente ao que diz a lei. Eu espero que os juízes e quem chegue a esse consenso, porque, nossa, muito triste. Um exemplo como você deu agora de banalização total do ato médico, né? Total, não tenha dúvida. Gente que somos donos de clínicas e sei que tem outros representantes, fico pensando quanto nós investimos para cumprir com todos os requisitos junto à vigilância sanitária, junto aos órgãos de regulação, e aí, nossa, tudo isso pode ir abaixo. É por isso que nós falamos que o atendimento é uma modalidade de atendimento da medicina. Então, não houve nenhuma desconstrução desse conceito. Como o senhor falou, há todo um valor agregado de conhecimento, valor real monetário para que o profissional médico se atualize e ofereça o melhor do seu conhecimento para o paciente. Então, não é porque o atendimento é por telemedicina que tudo isso caiu por terra, de forma alguma. Então, não há porquê esse tipo de banalização, pelo contrário, tinha que vir aí uma camada de louvor para os profissionais, que não deixaram nenhum paciente desassistido, que utilizaram do recurso da telemedicina dentro dos limites, claro que nem tudo pode
ser atendido por telemedicina, mas que pôde oferecer assistência para o paciente. Então, é importante esse olhar cuidadoso, é importante olhar para as normas, obter o consentimento, deixar o paciente muito esclarecido. Acho que eu já falei numa outra live, eu fui um exemplo, eu passei por um atendimento por telemedicina e o termo de consentimento era uma aberração, com todo respeito ao profissional que me atendeu. Ele me atendeu brilhantemente, né? Eu tive uma consulta excelente, só que o termo de consentimento ele já começava assim: você, paciente, abre mão de todo e qualquer momento de processar o profissional médico. Começou Então, assim. começou assim. Ele não houve que vontade de passar a mão no telefone e falar para ele que ele estava precisando de uma assistência jurídica especializada. Porque como assim? Eu estou ali abrindo mão dos meus direitos de ingressar com um processo, com uma denúncia no Conselho Regional de Medicina. Não é isso, não é o propósito do termo de consentimento, não é esse. A gente sabe que o termo ele não vai eximir o médico de responsabilidade de forma alguma, mas o termo ele vai provar a boa-fé do médico que ele cumpriu com o direito de informar, né? E o direito do paciente de ser informado. Então, não para excluir os meus direitos enquanto paciente. Então, às vezes o pessoal fala, vocês estão falando de telemedicina de novo? É importante, porque ainda que seja um tema que já evoluiu há uns 9 meses, mas ainda tem esse tipo de dúvida, tem esse tipo de entendimento de forma inadequada. O termo de consentimento não é para isso. Doutora Marta, desculpa. Não, imagina, eu até fazer uma brincadeira, isso me lembrou aquela situação de shopping que a gente vai e tem uma plaquinha dizendo assim, olha, se você deixar qualquer objeto dentro do carro e sumir dentro do meu estacionamento, não é minha responsabilidade, né? Imagina, isso não existe. E é interessante realmente com a telemedicina, até ao longo desse tempo, né, de 9 meses aí, como ela realmente, infelizmente, enfim, ela tem muitas regulamentações, ela traz muita coisa de como deve ser feito de forma correta, mas infelizmente nem todos fazem de uso dessas regulamentações. Então, não é porque elas não elas existem que elas estão sendo usadas, infelizmente. Então, realmente a gente vê muita coisa, e é impressionante isso, né? Porque a informação, ela está aí, quer dizer, você pode procurar um profissional, obviamente, para isso, para te instruir, ou você pode ver isso em algum lugar, buscar essa informação de alguma forma, não importa, mas assim, seja, faltou zelo, cuidado, né, nesse seu caso, Vânia, né, enfim, de ter olhado para esse documento. Exato, por isso que é importante essa iniciativa do IBURL, né? Fomentar a discussão, né? Compartilhar o conhecimento, a gente ouvir as experiências, falar a respeito, porque a gente sabe do cenário, a gente está ali no dia a dia atendendo os profissionais médicos e a gente se depara com esse tipo de questão, né? Alguns que já questionaram a questão de não fazer prontuário, não houve nenhuma revogação nesse sentido, né? Como a doutora Marta pontuou, prontuário é um documento extremamente importante, não só para a defesa do profissional médico, como para a continuidade da assistência à saúde. Então, a telemedicina está aí, todos os direitos e deveres permanecem exatamente iguais. Então, é importante esse cuidado e zelo. Muito bom. Faez? Não, a gente tem feito muita telemedicina, eu acho que talvez fizemos mais, eu não sei, os outros participantes, eu acho que em março, abril, maio, junho, julho, assim, a gente praticou muito o exercício da medicina através desse atendimento à distância, né? Mas agora acho que abrandou e eu acho que, não sei agora com a segunda onda, aí em São Paulo está muito claro, né, que essa segunda onda está vindo, então acho que a telemedicina vai voltar com tudo. Mas, assim, eu fiquei pensando naquilo que você falou, que uma hora a pandemia vai ser controlada através da vacina, a população imunizada, e aí vai voltar uma discussão da telemedicina que vai ficar, né? E aí, assim, é a preocupação do Conselho Federal de Medicina, do Ministério Público, serem capazes de
ter de manter exigências mínimas para que quando a telemedicina não tiver mais sob influência da pandemia e realmente for definida as suas regras, a gente impor isso, porque é muito triste, que você vê claramente com a intenção dos empresários. Eu acho que foi uma entrevista que esse empresário deu para a Jovem Pan, não sei se vocês assistiram, ele falando que, na verdade, a intenção dele era usar o assistente lá da farmácia, no máximo o farmacêutico, para fazer o atendimento médico mesmo, e, se necessário, um médico por telemedicina. Então, assim, literalmente fazer a farmácia virar um hospital, ou a farmácia virar uma clínica. Então, poxa, não é possível que todo o rigor e a punição ela recai sobre as clínicas, as estruturas que a gente cria, mas assim o empresário simplesmente fala da noite para o dia que né, o exercício da medicina pode ser realizado agora por uma pessoa que sequer tem graduação. É complicado. Nossa, eu espero que... Seria um exercício ilegal, né? Totalmente ilegal, né? É um exercício ilegal, é irregular, caracteriza até crime, né? Quer dizer, como se... Porque, veja, ainda que eu tivesse alguma habilidade numa área da saúde, uma competência na área da saúde, eu não poderia estar atendendo como médica. Ainda se eu fosse fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutica, eu não posso estar atendendo como médica. E vice-versa, o médico também não pode atender como farmacêutico, como nutricionista, cada um na sua, né? Então, assim, não faz o menor sentido isso, realmente. E aí tem que haver, sim, uma fiscalização maior, mais apurada, tem que haver uma fiscalização, uma grande fiscalização. Assim como na publicidade médica existe aí um órgão responsável por essa fiscalização, eu penso que com relação à telemedicina também tem que haver isso, e sim ser levado ao Ministério Público, que é fiscal da lei, e que vai tomar medidas necessárias, né? Deve tomar medidas necessárias, com certeza. Eu acredito que o Conselho Federal de Medicina ele vai atuar sem dúvida, porque o Conselho ele tem mostrado nos últimos tempos esse embate, né? Ele tem ingressado na justiça contra outros profissionais da área da saúde que têm promovido o exercício ilegal da medicina, a invasão do ato médico. Então, doutor Fares, eu acho que dessa vez o CFM não vai se calar. Eu acho que ele vai para o fronte, vai combater sim, porque senão a telemedicina, como eu disse, vai ser totalmente banalizada e aí não tem sentido ter uma lei que trata do ato médico e você vê o exercício da medicina sendo praticado de forma totalmente ilegal. Eu acredito que o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, a Sociedade de Especialidades vão se unir e não vão deixar realmente isso passar, não, de forma alguma. Excelente. Eu espero. Esperamos todos. E as faculdades de medicina aumentaram muito o número de novos profissionais, então espero que a gente tenha capacidade de manter o exercício da medicina assim, com boa fé, com todo cuidado, né? A gente não deixa cair a qualidade. Eu acho que não. Eu acho que a medicina, né, os profissionais médicos já tinham, a sociedade como um todo já tinha um olhar muito importante para os senhores enquanto médicos, né, importante profissional para assistência à saúde. Acredito que agora, com esses efeitos da pandemia, os senhores passaram a ser mais valorizados ainda, né, pelo menos pela comunidade, né, as pessoas, os cidadãos brasileiros passaram a vê-los com muito mais carinho, rigor, porque sabe da importância de vocês para que possa manter a nossa saúde em dia. Então, aqui meu agradecimento em público a todos vocês. E é importante conversar, não tenha dúvida, doutor Faes. É isso. Mais alguma dúvida? Hoje o pessoal está mais calado, né? Mais tímido para fazer perguntas.
tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Pode habilitar o áudio e fazer. Oi, boa noite. Boa noite, doutor Boa Marcelo. noite. Então, eu queria só fazer um desabafo aqui. Então, eu sou médico, sou clínico geral, tenho especialidade já formalizada em medicina do trabalho, medicina do tráfego e perícia médica. Quando começou essa pandemia, eu atuo, assim, uma das minhas atuações é em perícia médica, eu faço pelo GDF, né, perícias médicas. E no início da pandemia, a gente não podia fazer atendimento presencial. A perícia médica, no início disso tudo, ela passou a ser documental. E a gente se deparou com uma situação do tipo, como que a gente vai fazer perícia médica documental, né? É muito estranho. E, inicialmente, a gente se sentiu muito inseguro com esse tipo de ato. Aí, com o tempo, a gente foi se acostumando e tal e tal. E agora, de uns 3 meses para trás, a gente está convocando mais periciando, aqueles casos mais complexos que a gente precisa acompanhar, avaliar, né? Porque tem casos que a gente precisa fazer exame físico ortopédico, a gente precisa auscultar, a gente precisa inspecionar. Então, assim, o que eu vejo ainda é uma sensação de insegurança, né? E é como vocês disseram, a gente precisa de uma regulamentação mais estreita, né? A sensação ainda é de insegurança. É isso. E agradeço muito pelos esclarecimentos. Sempre é bom escutar um pouco mais sobre telemedicina, porque nos deixa mais seguros, né, a respeito do tema. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor Marcelo. Como o senhor bem pontuou, nós estamos num momento de insegurança, por isso da importância de debatermos, conversarmos a respeito e bater realmente na tecla, para que os senhores tenham toda a atenção e cuidado, sei que já tinham, mas agora tenham cuidado redobrado com o atendimento por telemedicina, então com cuidado com o prontuário, com zelo com o termo de consentimento, de informar, de esclarecer o paciente, porque, como o senhor falou, nós estamos num momento de insegurança, então realmente é importante esse olhar cuidadoso para que não tenha nenhum problema. A gente sabe que risco zero não existe, né? Risco é inerente ao exercício profissional, mas se eventualmente tiver um problema, certamente esse risco será minimizado, porque o senhor tomou todos os cuidados e a gente consegue fazer uma defesa de forma mais adequada, porque tem um prontuário preenchido de forma adequada, tem um termo de consentimento feito de forma adequada, tem ali todo o cuidado e o zelo com a relação médico-paciente, isso influencia muito na hora de promover uma defesa. Também agradeço ao doutor Marcelo pelas colocações, e eu penso o seguinte, que além da telemedicina ter aí uma regulamentação que venha a estreitar isso e trazer mais segurança, eu acredito também que a tecnologia ela vai ser acompanhada, vai crescer junto, as duas coisas crescerão juntos, pelo menos é isso que a gente espera. Por exemplo, existe aí, eu não entendo obviamente de medicina, mas eu tenho conhecimento, por exemplo, de possibilidade de fazer alguns exames, algumas coisas à distância. Isso já é possível, algumas, mesmo que seja, pegando aí um exemplo bem simples, um medidor de pressão. Então, quer dizer, o paciente consegue ali trazer pelo menos um indício de quanto é que está a pressão naquele aparelhinho que coloca ali. Então, se a gente for imaginar que pode haver aí uma série que eu acredito, por exemplo, em países mais desenvolvidos, isso está acontecendo, e aqui no Brasil eu acredito que pode ser que venha a acontecer também, porque, veja, se nós tivermos os olhos voltados para isso, e a gente tiver, então, gente pensando em como regulamentar isso seriamente, em como trazer formas práticas de se fazer isso, naturalmente, havendo mais condições de se fazer a telemedicina, com outros equipamentos que possam também dar a esse médico algum outro indício, né? Algum exame, alguma coisa mais clínica, para que ele também se sinta mais tranquilo. Por exemplo, eu passei por telemedicina também durante esse tempo de pandemia. Mas o que eu fiz, por exemplo, eu fiz exame médico, eu tirei exame, como que se diz? Fiz exame de sangue. Exames laboratoriais. Eu fiz os exames laboratoriais e aí enviei
por PDF para o médico todos os meus exames. Então, assim, além de estar me vendo, de conversar comigo, ele tinha na mão ali uma série de documentos médicos meus, né, que podia ter um pouco mais de caminhos. Então, a gente pensar na telemedicina, ampliando a tecnologia para que traga dados para esse médico se sentir mais tranquilo e à vontade para exercer a telemedicina, isso é um ponto muito importante. E outro ponto que eu penso também é o seguinte, a telemedicina, ela vai trazer também em evidência o bom médico. Isso também vai ficar muito evidente, porque, como o Dr. Faiz comentou, né, da quantidade de faculdade de medicina, enfim, um atendimento por telemedicina, no meu ponto de vista, e eu falando como paciente, que é onde eu posso, de onde eu posso falar, né, de onde eu posso falar que é como paciente nessa situação, eu vejo que dá para distinguir quem é um bom médico e quem está precisando ainda caminhar mais nessa questão da telemedicina. A segurança que o médico traz, né? E assim, e aí eu estou falando daquele, claro, mais experiente e do não experiente, porque aquele que também não é tão experiente, ele pode sim ir atrás, pode buscar, pode melhorar, pode trazer. Então, assim, isso não se resume a uma parte dos médicos, né? Eu estou dizendo isso para todos. Essa possibilidade existe para todos, mas nós, como paciente, a gente percebe esse atendimento diferenciado. Concorda, doutora? Concordo. Concordo. Doutor Faiz? Concordo também. Ai. Então, eu acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente conclui nossa participação por hoje, do nosso curso de Direito Médico, e logo, logo a gente vai divulgar a nova data, não é? Exatamente. Nosso próximo encontro é já vou contar, pode? A data? É no dia 16 de dezembro. O tema é Publicidade Médica, sob a perspectiva do Código de Ética Médica, das resoluções e da LGPD. Então, é um tema super importante e que nós gostaríamos que todos os senhores estivessem participando, que tragam novos participantes, porque é um tema importante. E agora, com a LGPD, ela também tem essa influência na publicidade médica. Então, é importante ouvir falar a respeito do tema para a segurança ética e jurídica dos senhores no exercício da medicina quando se falar de publicidade médica. Então, eu agradeço mais uma vez, doutor Faiz, em nome do doutor Faiz, eu agradeço todos os que fazem parte do IBURL, sempre atenciosos, sempre tem uma boa acolhida, nos acolhem de forma muito boa, a todos os participantes também, que cederam aqui um tempo do seu dia para conversar conosco, eu agradeço, doutora Marta. Sim, eu também quero agradecer ao doutor Faiz, agradecer a toda a equipe do IBORL por toda a infraestrutura que nos dá, todo o acolhimento também que nos dá, são pessoas ótimas, a gente tem o maior prazer em estar trabalhando junto, e esperamos que estejam, né, que todos aqui presentes estejam nas próximas apresentações nossas também, que possa estar contribuindo para todos vocês. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Muito obrigado, em nome do Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia, professora Marta Prioli, professora Vânia Rosa Moraes, e muito obrigado, Maiara, que tem sempre dado esse suporte para que os nossos cursos sempre aconteçam, e uma boa noite a todos. Até o próximo. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Até mais.